Bom, alunos do sexto ano, mais uma vez aqui, né? Agora para auxiliar vocês na nossa quarta semana de atividades. Então, bora lá. Vou abaixar aqui para vocês observar melhor, como sempre, tá? Então, dando continuidade à nossa semana 4 da disciplina de ensino religioso, tá bom? Então, qual será a nossa habilidade ou nosso objetivo dessa semana? Né? Será diferenciar os textos de diferentes tradições religiosas, reconhecendo a cultura como marco de referência, referencial de sua elaboração. O tema dessa semana será Tradições Religiosas, a diversidade dos textos sagrados. Então, vamos lá. Querido estudante, já aprendemos a diferenciar as semelhanças e diferenças de narrativas ancestrais dos povos originários e dos povos africanos. Também aprendemos a importância de perpetuar a memória em narrativas religiosas e textos sagrados. Continuaremos agora com a diferenciação de textos escritos em diferentes tradições religiosas ou não. Então, vamos lá para a nossa breve apresentação. O que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver alguns conceitos de Heimer, tá? Escrito em 2016, tá bom? O Heimer, gente, foi um teólogo luterano, tá? E ele nos diz aqui que a pergunta sobre a origem da vida e do mundo é uma questão existencial e requer soluções de ordem religiosa. O ser humano, como ser capaz de reflexão, embora respostas que, no fundo, tentam decifrar o sentido da existência diante do mundo e de um poder criador. Ao longo do tempo, várias foram as formas artísticas de tais respostas decifradoras. Quais foram elas? Pinturas, desenhos em vasos de barro, monumentos, miniaturas de marfim, alguns textos míticos, né? Filosofias, cosmovisões e entre outras, né? Então, o que o Heimer, né, diz aqui? Que ao longo do tempo, várias formas artísticas, né, tentaram decifrar o sentido da existência diante do mundo e do poder criador. Então, vamos ver aqui algumas definições, tá bom? Vamos lá. Primeiro, mitos, paradigmas e significados para a vida, né? Uma das formas mais eficazes de responder à pergunta pelas origens últimas da vida, do mundo e da humanidade, dos costumes, é o mito. Vocês já ouviram falar dessa palavrinha aí, mito, né? O mito é um relato sobre deuses e heróis divinos de tempos antigos, em uma linguagem de grande poder explicativo e simbólico, tá bom? Então, esse é o primeiro, tá? Quando se fala em mito, deve-se superar o senso comum. O que seria senso comum? O que é comum para nós, né? O que tem mais significado para nós. Então, a gente deve superar esse nosso senso comum de algo não verdadeiro e indigno de crédito. Mitos são histórias consideradas verdadeiras ou então sagradas, que se referem à origem de algo e se constituem em paradigmas para as ações humanas dentro da respectiva comunidade, tá? Daquele povo, né? É preciso entender a linguagem das narrativas míticas e as imagens do ser humano subjacentes a tais projeções. Então, vamos para o próximo. O próximo, mitos cosmogônicos. Tá? O que seria? Nós entendemos ali em cima o que são mitos, mas o que seria essa ramificação aí? Esse outro conceito de cosmogônicos. Vamos lá. Quase todas as religiões conhecidas narram a origem mítica do universo e da humanidade. Na antiga Babilônia, havia um mito de Enuma,
que é um misto de mito teogônico, cosmogônico e civilizatório, né, da civilização, pois narra a origem dos deuses, sendo Marduk a divindade protetora, e como os deuses criaram o ser humano, indicando já na origem mítica formas de comportamento, como o trabalho incessante, quase escravo. Na China, o mito do ovo cósmico fala de um tempo em que só havia o caos, encerrando na forma de um ovo de galinha, no qual os princípios fundantes, o yin e yang, né, o masculino e o feminino, entraram em conflito e, quebrando o ovo, iniciaram a criação com o surgimento de Pangu, o primeiro ser encarregado, né, de manter separados o céu e a terra. Então, veja só, mais esse mito, né, chinês da China. Cansado, Pangu morreu e, das pulgas que habitavam seu corpo, nasceram os seres humanos. Veja só que interessante esse mito. Na Grécia, conforme o relato de Hesíodo, né, o cosmos surgiu de elementos pré-existentes. O hino do homem primordial, nos Vedas da Índia, fala de Prajapati, que é o senhor dos seres. Mais tarde, ele foi identificado como Deus Brahma, como homem cósmico, cujo corpo é sacrificado e do qual surge a variedade do mundo das formas. O mito, enquanto linguagem humana, é sempre um veículo de expressão das convicções, ou seja, das crenças profundas existentes em determinada cultura. Certo? Mito da Bíblia. Esse a maioria, né, de nós conhecemos, porque faz parte da nossa cultura. Nas primeiras páginas da Bíblia, o povo de Israel também expressou a sua fé e suas convicções mais profundas pela linguagem mitológica. Porém, dizer que o texto de Gênesis 1 é um mito é uma afirmação que levanta questionamentos, porque a Bíblia é um texto sagrado escrito, entendido como revelado por uma inspiração verbal divina. Chocam-se aqui o conceito de revelação e a noção de mito e cultura. Muitas vezes, na perspectiva cristã, os mitos são colocados em nível inferior à revelação, né? Mito é uma coisa, revelar é outra, né? É o que está explicando aí o texto. No caso dos textos bíblicos, eles se tornaram sagrados ou canônicos, né? Igual a regra, reconhecidos pela comunidade, né? Após um longo processo de tradução, cuja a base é a articulação da fé como resposta humana a um desafio histórico ou a uma interpelação divina em processos históricos. Então, esse é o mito da Bíblia, certo? Então, gente, olha, nós não vamos ficar lendo tudo aqui, por quê? Porque são conceitos básicos que a gente já conhece um pouco. O que está retratando aqui? Retratando sobre os mitos nas tradições religiosas, né? Então, o principal aqui, para não confundir vocês, né, será a gente entender o conceito de mito, né? Então, aqui a gente já tem uma breve e resumida definição do que são mitos, né? E que existem aqueles dois tipos de mitos. O que seria mito? Vamos relembrar. Uma das formas mais eficazes de responder à pergunta, né, das origens, da vida, do mundo, da humanidade, né, dos costumes. Então, isso a gente chama de mito. E dentro dessa palavrinha, a gente pode diferenciar aqui, ó, cosmogônicos, que é aqueles
Mitos que a gente encontra em outros países, em outras culturas, na China, né? Como ficou aqui, ó, bem explícito, né? Temos o mito aqui, ó, da Bíblia, que se diferencia um pouco, porque a Bíblia, né, aqui, como o texto diz, é um texto sagrado escrito, né? Uma afirmação que levanta questionamentos, tá bom? Porque ele pode ser entendido como revelador, tá? Então, são essas diferenças básicas. Como eu sempre falo, vocês podem ler e reler os textos quantas vezes forem necessário, tá bom? Podem pesquisar no Google, assistir vídeos aí no YouTube, tá bom? Então, vamos lá para nossas atividades. Atividade número 1. O espaço a seguir está disponível para você escrever um recado aos seus amigos sobre alguma descoberta que fez no estudo desse tema, certo? Esse tema é o que mesmo? Nós estamos falando sobre mitos. Vamos voltar lá no nosso tema. Relembrar é sempre bom. Tradições religiosas, a diversidade, os diferentes textos sagrados que a gente encontra, né, dentro das tradições religiosas. Então, o que nós faremos aqui, ó, né? Nesse espaço que nós temos aqui, tá? Ele está disponível para você escrever um recado aos seus amigos sobre alguma descoberta que você fez, né? O que a gente leu ali que você ainda não sabia? Qual foi a sua descoberta agora? Tá bom? Então, o que você escreveria aqui embaixo? O que é novidade para você dentro desses dois textos que a gente leu aqui um pouquinho? Então, escrevam aí. Número 2. Para recordar e registrar o que estudamos, nós vamos completar o acróstico, né? Acróstico, que palavra difícil é essa? É simplesmente isso daqui, ó. Esses espaços que nós estamos aqui, tá? Complete o acróstico com palavras-chave relacionadas aos mitos de origem nos textos sagrados, tá? Então, nós temos aqui, ó, textos sagrados, tá bom? Então, vocês vão escrever as palavras, registrar o que a gente estudou, tá bom? Pode consultar o texto ali em cima, completar aqui a primeira letrinha, completar com palavras, tá? Relacionadas aos mitos que a gente leu ali. Pode ser nome de personagens, pode ser nome de textos, tá bom? Pode ser nome de mitos, né? Mitos, histórias, né? Sagradas, tá bom? Então, completem aí. Então, essa foi a nossa quarta semana de atividades, tá bom? Então, nos encontramos agora na semana 5, a nossa penúltima semana de atividades nesse PET 3, do terceiro bimestre. Então, até breve.